Boa tarde, meus amados irmãos e amigos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Você, meu amigo, minha amiga, meu amado irmão, minha amada irmã que me acompanha nessa tarde, você já foi surpreendido pela visita de um parente que mora distante, ou de um filho que viajou para um outro estado ou para o exterior, para estudar, de repente para fazer uma viagem longa, e surpreendentemente aquela pessoa aparece na sua porta, e quando você vê aquela pessoa, com certeza, quando nós vemos essa pessoa que há muito tempo não encontrávamos, nós ficamos felizes, nós nos alegramos. Porém, quando nós falamos sobre a volta de Jesus, que é o assunto muito pouco falado nesse tempo, e é o que nós vamos falar hoje, sobre uma das passagens que Jesus fala sobre a sua volta. Quando se fala da volta do Filho do Homem, a volta de Jesus, nem todos se alegrarão no dia dessa volta. Diferentemente de quando nós aguardamos a volta, o retorno de alguém, isso acontece repentinamente, nós ficamos felizes e alegres quando isso acontece. Infelizmente, para muitos, a volta de Jesus não será um momento assim tão feliz. Aqueles cristãos que verdadeiramente estão vivendo uma vida conforme o reino de Deus, conforme os valores e princípios do reino, com certeza eles ficarão felizes e alegres com o retorno de Cristo. E, como eu disse, é um assunto que hoje tem sido pouco pregado, sobre a volta de Jesus. E hoje nós vamos falar um pouco sobre esse sermão que Jesus prega, o sermão, a exortação que ele faz nos capítulos 24 e 25 do Evangelho de Mateus e também em outros evangelhos. E nós vamos falar: você crê na volta de Jesus? E como que está a sua vida hoje pensando nessa volta de Cristo? Há algo que você precisa corrigir, há algo que você precisa colocar diante de Deus, há alguém que você precisa perdoar, há um pecado que você precisa abandonar. Enfim, você fazendo uma autoanálise de si mesmo. Como Davi, ele diz, para Deus sondar o seu coração e ver se havia nele algum caminho mau. Se você sondasse, ou pelo menos assim, fizesse uma autorreflexão sobre sua vida cristã hoje, será que é algo que você precisa corrigir, fazer um conserto com Deus, renovar os seus propósitos e pedir que o Senhor possa ajudá-lo nessa questão de você abandonar talvez algo que tenha atrapalhado sua comunhão com Deus? É sobre isso que nós vamos falar um pouco hoje, sobre a volta de Cristo e como está a vida de nós cristãos. Será que nós estamos preparados para esse encontro com Cristo? Se ele acontecer, por exemplo, daqui a uma hora, daqui a um dia, daqui a um ano, daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, quando nós não estivermos aqui, mas verdade é que nós não sabemos quando Jesus irá voltar. Então nós precisamos viver uma vida realmente digna do reino de Deus. Queria mandar um abraço aí para a irmã Constância, que Deus possa estar abençoando sua vida e sua casa, minha irmã. Então nós vamos ler o capítulo 24 do Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, verso 36 a 44, onde Jesus vai tratar da questão da vigilância, que o cristão deve estar vigilante, deve estar vivendo uma vida realmente digna do Evangelho, para que quando Cristo voltar, Cristo possa nos encontrar desta maneira, vivendo uma vida digna do Evangelho. Capítulo 24, verso 36 em diante, diz assim a palavra: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será tomado um, levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será uma levada e deixada a outra. Vigiai, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Deus, o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite
havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem virá, e há de vir a hora em que não penseis, ou que não estejais apercebidos. Essa é a hora que Jesus voltará, a hora que ninguém estiver pensando que ele poderá voltar. Jesus pode voltar a qualquer momento. Então hoje nós vamos falar sobre a volta de Jesus e um dos eventos que precede a volta de Jesus mencionados aqui em Mateus 24. E a primeira lição que nós vamos aprender nessa tarde é que nós, a humanidade de um modo geral e também os servos de Deus, nós não sabemos quando Jesus irá voltar. E por nós não sabermos quando Jesus irá voltar, porque isso não está explícito nas Escrituras, Jesus ele deixou aqui algumas evidências, alguns sinais que demarcariam, ou pelo menos que apontariam a sua volta, né? O que estaria acontecendo no mundo quando o momento da volta de Jesus estivesse próximo. E aqui é um dos capítulos onde ele vai demonstrar alguns sinais, e eu vou falar também de outros sinais que acontecerão nesse período. E nós vamos perceber que algumas dessas coisas nós já temos visto, nós já temos acompanhado e percebido que são sinais sim, que podem evidenciar a volta de Cristo, que pode ser, como eu disse, pode levar 1 ano, pode levar 10, pode levar 100, pode levar até mais do que isso. Mas nós não temos como saber. E da mesma maneira que não podemos apontar que vai demorar, também não podemos apontar que não pode acontecer a qualquer momento. Porque se nós dissermos como igreja que isso não vai acontecer, talvez nesse ano, daqui 1 ano, daqui algumas décadas, nós estamos dizendo também que Deus não é soberano para realizar essa salvação que Jesus virá resgatar a sua igreja, nesse momento que Jesus voltará para buscar os seus. Então, o melhor é o que? Nós vivemos uma vida digna do Evangelho de Cristo, uma vida digna do reino, porque não sabemos quando Jesus irá voltar. Olha só o que diz o verso 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, ou seja, nem os anjos, que são os seres celestiais que estão com Deus e com Cristo lá nos céus, nem os anjos sabem que hora Jesus irá voltar. Nem o Filho, ou seja, Jesus, quando ele veio à terra, ele abriu mão de muitos atributos divinos. Por exemplo, Jesus não estava em 2 lugares ao mesmo tempo, ou em vários lugares, como o próprio Deus está em todo lugar. Ele é onipresente. Deus está em todo lugar. Jesus, quando ele veio à terra e se fez carne, ele abriu mão de alguns atributos, e esse era um deles. Então Jesus, uma das coisas que o Pai também não revelou ao Filho, porque quando Jesus veio cumprir, o Pai revelava a sua vontade ali a todo momento, quando Jesus orava e buscava o Senhor. Uma das coisas que o Senhor não revelou para o seu Filho foi quando ele iria voltar à terra para buscar a sua igreja. Então Jesus deixa aqui bem claro que nem os anjos, nem o Filho do Homem sabem quando ele voltará para buscar a sua igreja, ou seja, mas unicamente meu Pai. Nem os anjos do céu, nem o Filho, ou seja, nem os anjos do céu e nem Jesus sabem o momento que ele há de vir à terra, retornar pela sua segunda vez, ou seja, a sua segunda vinda, para poder arrebatar a sua igreja. Então, nós não sabemos, e por não sabermos, precisamos com certeza viver uma vida digna do Evangelho, uma vida que realmente agrade ao Senhor. O versículo 43 também diz assim: mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Ou seja, se nós soubéssemos a hora que Jesus iria voltar, nós faríamos o concerto naquele dia e falar: Jesus está voltando, eu vou corrigir minha vida, eu vou melhorar meus caminhos, mas nós não sabemos. E por não sabermos, o dia de nós corrigirmos aquilo que não está bem na nossa vida, aquilo que não está legal, é hoje. Esse momento é agora.
Então nós não sabemos, mais aqui uma palavra dizendo: se o pai soubesse que hora que vigília o ladrão viria para roubar, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Nós não sabemos. Nós não sabemos que hora que vai vir, que vai acontecer esse momento. E no versículo 44, ele nos traz uma exortação: por isso estáis apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Talvez todo mundo pense: ah não, Jesus não vai voltar agora não, tem muita coisa para a igreja fazer, o evangelho precisa alcançar, o evangelho precisa ser pregado, porque é uma das coisas que evidenciam a volta de Jesus, é a pregação do evangelho. Um abraço aí para a irmã Aline Oliveira, que Deus abençoe sua vida e sua casa, minha irmã. Um dos eventos que marcará a volta de Jesus é a pregação do evangelho em toda a terra, em todas as nações. Agora, nós sabemos quando isso vai acontecer? Também não sabemos. A igreja está pregando o evangelho através dos missionários, através dos irmãos que estão evangelizando por todos os lugares. Então, quando a última nação for alcançada pelo evangelho, Jesus diz que ele irá voltar. Então, como nós não sabemos como está o avanço da igreja pelo mundo, uma coisa que nós sabemos é que a igreja está avançando, o evangelho está sendo compartilhado, principalmente nesse tempo em que a tecnologia tem sido uma ferramenta excelente para compartilhar o evangelho. Com certeza o evangelho está chegando a muitos lugares. Então nós não sabemos quando os últimos povos, línguas e nações ouvirão essa palavra de salvação, que será um dos sinais da volta de Jesus. Então, o versículo 44 de Mateus 24 está dizendo: por isso estáis apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir na hora em que não penseis, na hora que nós não estamos esperando, na hora que nós não estamos dando conta. Por isso, igreja do Senhor, nós precisamos estar focados no evangelho, nós precisamos estar vivendo uma vida digna do evangelho de Cristo, porque nós não sabemos quando a igreja alcançará todas as nações através dos missionários, das pessoas que estão compartilhando o evangelho, que é uma evidência real da volta de Cristo. E em segundo lugar, nós vemos aí no versículo 37 a 39, os acontecimentos serão como sinais da sua volta. Eu falei aqui de um dos acontecimentos, dos sinais que marcarão a volta de Jesus, que é o evangelho alcançando várias nações e vários lugares do mundo. Isso tem acontecido gradativamente, ano após ano tem crescido o alcance do evangelho em muitos lugares. Mas existem outros sinais que, se nós nos atentarmos, nós vamos perceber que alguns desses sinais estão acontecendo. Por exemplo, olha o que vai dizer o versículo 38, versículo 37. Assim, e como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que entrou Noé na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, Jesus está dizendo que, como nos dias de Noé, as pessoas estavam bebendo, estavam comendo, estavam casando e dando-se em casamento. E hoje, pensando nessa temática, nesse pensamento sobre casamento, infelizmente a gente está vendo muita coisa relacionada a isso acontecer e de forma não agradável a Deus. Mas o fato é que isso é uma evidência, é um sinal da volta de Cristo. E nós estamos vendo, irmãos, um dado estatístico desse tempo, por exemplo, de pandemia, aumentou muito o consumo de bebida alcoólica, por exemplo. Então, nós estamos vivendo um tempo em que muitas pessoas, por estarem mais em casa, mais caseiros, vamos dizer assim, muitas deixaram de trabalhar, deixaram de fazer suas atividades, começaram a ficar mais em casa. E isso, o que aconteceu? Muitas pessoas começaram a beber, consumir mais bebida alcoólica e também a comer, comer todo tipo de alimento que os irmãos pensarem, desde churrasco a lanche, coisas de todo tipo que os irmãos imaginarem, por estarem mais dentro de casa. E fato é, irmãos, que
eu tenho percebido que também cresceu o número de casamentos. Não sei se os irmãos têm tido essa visão, mas eu sempre passava perto, às vezes, de lugares, né, de cartórios onde fazem casamentos, e via muita gente nesse tempo de pandemia se casando. E eu estou dizendo com isso que Jesus vai voltar esse ano, vai voltar no que vem? Não. Só estou dizendo que haverão sinais que estarão próximos desse momento acontecer. E tudo que a gente percebe que está acontecendo no mundo, os eventos que estão acontecendo, nós como igreja precisamos ficar atentos. E não, assim, pensar que nada está acontecendo, que esse dia não está se aproximando. Se Jesus pregava isso há 2000 anos atrás, exortando o povo a ser vigilante, muito mais no nosso tempo, 2000 anos, 2021 anos depois, essa palavra veio ao nosso encontro e nós pensamos que não é tempo de vigilância, não é tempo da gente ficar percebido sobre essas coisas que estão acontecendo. Mas a coisa não para por aí, nós vamos ver que haverão outros sinais também. Em Mateus 16, versículo 3, por exemplo, olha só o que a palavra diz. E pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está de vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E passando seus discípulos para outra banda, tinham-se esquecido de fornecer-se de pão. Jesus disse-lhe: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Então Jesus estava falando aqui que nós precisamos o quê? Discernir o final dos tempos, irmãos. Nós precisamos ter discernimento das coisas que estão acontecendo. Nós podemos fingir, fazer vista grossa e achar que nada está acontecendo. E ainda tem outra passagem, Lucas 21. Olha só o que diz a palavra em Lucas 21. Lucas 21, versículo 11. E haverá em vários lugares, olha só o que a palavra diz, hein, irmãos? E haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes e pestilências ou pandemias, em algumas versões está epidemias, melhor dizendo, está epidemias, essas pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Eu quero crer que você nesse tempo, nos últimos 20 anos aí, você viu algum sinal diferente no céu que você nunca tinha visto. Eu com certeza vi alguns. Eu quero crer que você como cristão já viu e você pensou em algumas dessas passagens, que serão evidência da volta de Cristo. Muitos sinais se mostrando nos céus. E aqui, irmão, é a palavra da verdade, não é a minha palavra que está dizendo, é a palavra do Senhor em Lucas capítulo 21, verso 12. Verso 11. Haverá em vários lugares, não só num lugar isolado, em vários lugares, grandes terremotos, haverá fomes. Um abraço aí para minha tia Fátima, que Deus abençoe sua vida, sua casa. Haverá também o que? Fomes, pestilências ou epidemias. Em algumas versões está escrito epidemias. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Então essas coisas são evidências, são sinais da volta de Cristo. Embora nós não saibamos, nem Ele mesmo saiba, o que Deus deixou explícito na sua palavra é que haverão alguns sinais da volta de Cristo. E quando nós vemos esses sinais acontecendo cada vez mais frequentes, cada vez mais nossa volta, nós precisamos estar apercebidos, como diz a palavra. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões e conduzindo-vos à presença de reis, governadores, por amor do meu nome. Então nós vamos ver que a igreja será perseguida quando Jesus também estiver próximo ao seu retorno. Então esses são os sinais. Se a igreja, se os irmãos pensarem, nós vivemos numa nação até certo ponto livre para pregar o evangelho, mas tem muitas nações fechadas. Tem muitos lugares do mundo
cristãos são perseguidos por pregar o evangelho. Mas vai chegar um momento em que aqui no Brasil nós poderemos também sofrer perseguição por causa do evangelho. Hoje nós sofremos uma perseguição um pouco velada. Ela não é totalmente direta, mas pode chegar um tempo em que a igreja será perseguida sim. Perseguida ao ponto de cristãos perderem a própria vida por causa de pregar o evangelho. Então, esses são os sinais da volta de Cristo. O outro sinal que Lucas vai relatar está escrito no capítulo 21, a partir do verso 25. Olha só os sinais que haverão na volta de Jesus. E haverá sinais no sol, ou seja, o sol, a lua também mostrará. Nós vemos alguns sinais nos últimos dias. Não é surpresa para ninguém, com certeza você viu alguns sinais no céu, né, no sol, na lua e nas estrelas. E na terra, angústia da tempestade pelo bramido do mar e das ondas. Nós também temos visto isso acontecendo, esses sinais na natureza, na lua, no sol, enfim, até no mar nós temos visto coisas acontecendo. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem, numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai a figueira e para todas as aves, quando já começarem a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará essa geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, nós vemos aqui alguns eventos, eu ainda vou citar outro, sobre a volta de Cristo. Nós vemos lá que, como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento, assim será a volta do Filho do Homem. Vimos que haverá sinais, haverá fomes, terremotos, haverá sinais no céu. Agora nós vemos aqui no sol, na lua, nas estrelas, o bramido das ondas. Tudo isso são sinais que a volta de Jesus está próxima. Mas ainda, continua no verso 34, olhai por vós para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria. O que acontecia lá na passagem que nós lemos de Mateus 24? O povo comia e bebia. Olha o que fala em Lucas capítulo 21, verso 34 e 35. Haverá o que? Coração que se carregue de glutonaria e embriaguez, e dos cuidados da vida venha sobre vós de improviso naquele dia. Então, a mesma coisa que está relatada em Mateus, está relatada em Lucas de forma diferente, mas com o mesmo sentido. Olhai por vós para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, ou seja, comendo, as pessoas estavam comendo, de embriaguez, estavam bebendo, e dos cuidados da vida, que é a pessoa viver uma vida totalmente afastada de Deus, longe dos propósitos de Deus. E venha sobre vós de improviso naquele dia. Jesus abriu o céu, Jesus veio. Senhor, me perdoa, me arrependo. Não dá mais, meus irmãos. Por isso que eu digo que arrependimento é hoje. Se há algo que você precisa corrigir. E outra coisa que nós precisamos pensar, mesmo que Jesus não volte, nós não sabemos o que acontecerá conosco amanhã. Daqui uma hora, daqui a um mês, daqui a um ano, nós não sabemos. Então, como que está a sua vida se Cristo te chamar hoje? Se Cristo nos chamar a qualquer momento? Será que nós estamos preparados para encontrar com Jesus? Mesmo que Ele não venha agora, mas nós partamos dessa vida, ou seja, que nós venhamos a morrer e não nos reconciliarmos, não colocarmos nossa vida diante do Senhor, não nos arrependemos de determinados pecados, e o Senhor vem nos chamar às contas e no dia do juízo nos colocar ante o seu tribunal e nos julgar. Como que está a nossa vida? Por isso que o texto, a mensagem, o título da mensagem, você crê na volta de Jesus? Como está a sua vida hoje? Porque nós não sabemos se Ele irá voltar, qual o momento que Ele irá voltar, e também não sabemos qual o momento que Ele irá nos chamar.
para a eternidade. Agora a grande questão é como está a minha vida nesse momento, como está a minha vida daqui a um tempo, quando, se eu estiver por aqui, os irmãos, e Jesus voltar, como que nós estamos diante dele. Então o texto continua dizendo, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra, na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo tempo. Ele não está falando vigiar só naquele dia, é vigiar em todo tempo, porque a todo tempo, a Bíblia diz lá na carta de Paulo aos Romanos, o cântico da vitória de Paulo, ele diz que por amor de Cristo nós somos entregues à morte todos os dias, nós fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Então todos os dias a morte está diante de nós, nós podemos partir dessa terra. E Jesus está dizendo, vigiai, pois, em todo tempo, porque nós não sabemos, vigie em todo tempo, a todo momento, como está a sua vida hoje, algo que você precisa consertar, colocar diante de Deus, coloque hoje. Vigiai, pois, em todo tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Olha só que texto, irmãos, profundo, maravilhoso, mas desafiador, encorajador e que nos leva a refletir como anda a nossa vida diante do Senhor. Vigiai em todo tempo orando para que sejais havidos por dignos de estarem na presença de Deus. Já que nós temos vivido uma vida digna do Evangelho, como eu tenho falado repetidamente nessa mensagem, a nossa vida está digna do Evangelho que nos alcançou, do Cristo que nos chamou a fazermos parte do seu reino, fazemos parte da sua igreja. Como está a nossa vida hoje? Dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer. Essas coisas vão acontecer, acredite o mundo ou não, acredite você que é cristão ou não, essas coisas vão acontecer. Então é bom nós estarmos aqui apercebidos, porque quando isso acontecer, que a gente esteja de pé diante de Deus. Paulo exorta a igreja do Senhor, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então se você está de pé diante de Deus, amém, continue assim, continue de pé, porque você e eu não sabemos a hora em que Jesus irá voltar, mas os sinais, eles estão aí, os sinais Jesus deixou escrito na sua palavra. E todas as vezes que você perceber algum sinal, saiba que pode ser o sinal sim da volta do Filho do Homem, porque está relatado nas Escrituras, e por isso nós devemos crer. Se fosse algo inventado pela boca do homem, algo falado por algum pregador, por alguém que até mesmo possa conhecer a palavra, mas que não estivesse escrito aqui, mas isso não é o que eu estou compartilhando. Estou compartilhando o que está escrito nas Escrituras Sagradas e que nós, como igreja, precisamos sim estar atentos e apercebidos. A próxima lição nos leva a pensar sobre a questão da religiosidade. Há muitas pessoas religiosas. No tempo de Jesus haviam pessoas religiosas. No nosso tempo existem também pessoas religiosas. E não se iluda, nós não devemos nos iludir com religiosidade, com vida religiosa. Isso não garante salvação. Isso não garante a nossa entrada no reino dos céus, no reino de Deus. Então o que garante a minha vida com Deus? Garante que eu vou estar nos céus. Acompanhe comigo aí no verso de número 40 e 41. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada um e deixada a outra. Em outra passagem vai dizer, estando dois na cama deitados, um será tomado e levado o outro. Então está dizendo aqui que duas pessoas, uma família, no meio de uma casa, poderá acontecer de pessoas serem salvas e outras pessoas estarem perdidas. Por que Jesus está exortando a sua igreja a viver uma vida digna do Evangelho? Irmãos, eu falo isso com muito temor, mas há lares cristãos onde a esposa é convertida e o marido, mesmo frequentando a igreja, não é convertido. Há lares onde o marido é convertido e a esposa, mesmo frequentando a igreja, não é convertida. Há lares onde os pais são convertidos e o filho, mesmo frequentando a igreja, não é convertido. Há lares onde o filho é convertido, os pais frequentam a igreja, mas os pais não são convertidos.
mas há casas onde tanto pais quanto filhos são convertidos e vivem o verdadeiro evangelho. Então, Jesus está dizendo que vida religiosa não garante salvação. Se você vive uma vida, se você põe uma máscara e vai para a igreja pensando que a sua máscara vai te salvar, ou seja, você vive uma vida religiosa para enganar quem está ali, mas aquele que sonda mentes, corações e sabe de todas as coisas, ele nós não enganamos. E a palavra vai nos falar sobre isso em Mateus capítulo 7. Abre aí Mateus capítulo 7, olha só o que o texto diz. Mateus 7, 22. Muitos me dirão, 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, ou seja, nós não transmitimos a sua mensagem, porque essa era a função do profeta no Antigo Testamento, transmitir o recado de Deus para o seu povo, para os reis, para os sacerdotes, até mesmo para os próprios profetas que estavam distantes de Deus. A missão do profeta era falar em nome de Deus. Então, quem é a missão de falar do nome de Deus nesse tempo? São os pregadores do evangelho, sejam eles pastores, evangelistas, missionários, o próprio cristão que fala do evangelho para alguém. Eu profetizei no seu nome, eu também não expulsei demônios no teu nome, e eu teu nome também não fiz maravilhas, eu não fiz coisas espantosas no seu nome. E então lhes direi abertamente, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então o fato de viver uma vida religiosa e até mesmo evidenciando coisas que parecem ser do Espírito Santo, na verdade isso não é garantia. Evidenciar alguma coisa não significa que isso é vida transformada, meus irmãos. O fato de alguém pregar o evangelho, o fato de alguém fazer curas, sinais, maravilhas, o diabo também faz. O diabo também tem poder para fazer, e ele pode se manifestar e fazer maravilha através de quem vive no pecado, e isso enganar as pessoas, porque os falsos profetas, uma das missões que o falso profeta tem é de enganar as pessoas. Então, o que acontece? Vida religiosa, ou você pensar que algo que você faz vai garantir que você seja salvo? Não. É vida com Deus, é vida realmente centrada no Evangelho, é vida centrada em Cristo. Isso é que vai nos garantir salvação. Então o texto diz que naquele dia um será tomado e outro ficará. Talvez, irmãos, muitos bancos nas igrejas fiquem vazios, só vai ficar a roupa, mas muitos bancos também poderão ficar com pessoas, porque será tomado um e o outro ficará. Dentro de um lar dito cristão, talvez o filho seja arrebatado, os pais fiquem. Talvez os pais sejam arrebatados, os filhos fiquem. Talvez um filho e o pai seja arrebatado. Talvez um filho e uma mãe. Talvez ninguém seja arrebatado naquela casa dita cristã. A verdade é que o Senhor naquele dia, Ele vai buscar quem realmente é dele, quem realmente tem vida com Ele, quem realmente é transformado por Ele. Então não se engane, naquele dia um será tomado e o outro ficará. E isso acontece até dentro das casas, até dentro das igrejas. Jesus ele vai tomar a sua igreja verdadeiramente, mas aqueles que não são igreja, aqueles que não têm o Espírito Santo de Deus, esses não vão subir, esses não vão habitar o céu com Cristo. Então, como está a sua vida hoje? Você crê que Jesus vai voltar? Como está a sua vida hoje? Algo que você precisa consertar? Algo que você precisa corrigir? Então o tempo é agora, não deixe para depois, porque Jesus ele conhece, ele sonda o coração e ele sabe de todas as coisas. E em quarto e último lugar, a Bíblia nesse texto nos exorta o quê? Aqui é o sermão de exortação à vigilância. Nessa parte, nessa sessão, Jesus exorta o povo a ser vigilante, a sua igreja a ser vigilante, aqueles que ele comprou com seu sangue a serem vigilantes. Então estejamos vigilantes, estejamos atentos aos eventos que estão acontecendo, para que a nossa vida seja uma vida digna,
do Evangelho, digna da salvação. Como João vai dizer, produzir frutos dignos de arrependimento. Então olha só que o texto vai dizer. Mateus capítulo 24, verso 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Então aqui é uma exortação à nossa vigilância. Vigiai, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Em Lucas 21, que é o texto que nós lemos, nos falou sobre essa questão. Está atento, está vigilante, está percebido daquilo que vai acontecer. E aqui Jesus, nesse texto de Mateus 24, 42, diz: Vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Então, irmãos, é tempo de nós fazermos uma auto-reflexão sobre a nossa vida diante do Senhor. Eu creio na volta de Jesus? Eu estou vivendo uma vida digna do Evangelho? Se o Senhor voltar hoje, eu estou pronto para ir com Ele? Se o Senhor me chamar hoje, eu estou pronto a ir com Ele? Se o Senhor voltar a qualquer momento, eu estou pronto a ir com Ele? Se eu estiver aqui na terra daqui a 10, 20, 30 anos e o Senhor voltar, eu estarei pronto a viver com Ele? Então, essa é a pergunta que nós precisamos fazer com muita humildade. Será que não há algo que eu preciso corrigir diante do Senhor? E esse texto nos exorta o quê? A vigilância. Porque nós começamos dizendo que as pessoas serão surpreendidas pela volta de Jesus. Assim como eu falei que é como você aguardar alguém que viajou para longe, que você não sabe a hora que a pessoa irá voltar. E de repente aquela pessoa bate a sua porta. Que seja a nossa alegria quando isso acontecer na volta de Jesus. Que seja a alegria de ver novamente o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, vindo nos buscar. Mas que não seja um momento de tristeza, como nós falamos nessa mensagem, onde um será tomado e o outro ficará. Uma pessoa será levada para os céus, mas infelizmente a outra será condenada eternamente, porque não quis dar ouvidos à mensagem do Evangelho. Jesus, Ele vai voltar a qualquer momento. E você, nós, Igreja do Senhor, precisamos estar preparados para a volta de Jesus. Como diz o texto lá do Antigo Testamento: prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Prepara-te, ó Igreja, para encontrares com o teu Deus. Um abraço aí para o Luciano, meu amigo. Que Deus abençoe sua vida e sua casa. Também a Márcia. Que Deus abençoe sua vida e sua casa. Então eu encerro essa mensagem, irmãos, para a nossa reflexão. Como está a sua vida hoje? Você está preparado para encontrar Jesus? Você está preparado para quando Jesus voltar para buscar a igreja? Você tem certeza que você subirá com Ele? Ou você precisa corrigir algo na sua vida ainda? Que você não deixe para amanhã, que você não deixe para depois, mas que você se arrependa hoje, que você busque ao Senhor hoje, que você abra o coração para Ele e que Ele possa fazer um grande milagre na sua vida e te trazer de volta para o aprisco dele. Amém? Que Deus te abençoe, que o amor de Deus o Pai, a graça consoladora de Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre sua casa, sobre sua vida, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe. Um ótimo culto logo mais para aqueles que estarão cultuando ao Senhor e que Deus possa abençoar sua vida e sua casa em nome de Jesus. Amém e amém.